Os pequenos começos. Está no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Esse texto nos leva a um contexto histórico muito lindo, muito interessante, que talvez faça parte do nosso contexto de vida, do seu contexto de vida. Diz assim a palavra, Zacarias capítulo 4, versículo de número 10, nos diz a palavra de Deus: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém? Glória a Deus. Olha só, esse texto nos fala de vamos pegar aqui o contexto histórico para você entender. A nação de Israel tinha desobedecido a Deus, eles foram para o cativeiro e ficaram no cativeiro 70 longos anos. É interessante que 70 anos é uma vida, é uma história. Gerações nascem com 70 anos, filhos nascem com 70 anos, às vezes com 70 anos, aliás, muitas vezes já tem até netos. E é interessante porque eles ficaram cativos 70 anos lá no exílio, e eles se arrependeram, eles pediram perdão, e Deus então tocou no coração do rei Ciro, que abre as portas do cativeiro, e eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram algumas dificuldades. O templo tinha sido assolado, as suas casas destruídas, tudo acabado, e se levanta então Esdras e Neemias, e você vai encontrar essa história na íntegra no livro de Esdras, praticamente em Esdras, a história desse homem chamado Zorobabel. Olha só que interessante, este homem Zorobabel vai ser levantado por Deus para trazer a reconstrução com Esdras e Neemias. Ele vai liderar uma reconstrução. E é interessante porque Zorobabel, ele vai se levantar para reconstruir, e ele vai enfrentar algumas oposições, algumas situações difíceis, não apenas no trabalho da reconstrução, mas ele vai encontrar o povo que morava lá em Israel, que não queriam a reconstrução do templo. Eles não eram judeus e não queriam a reconstrução do templo. Ele vai encontrar os judeus que, ao invés de querer reconstruir o templo, eles queriam reconstruir as suas próprias casas, os seus comércios. Então a prioridade deles não era o templo, mas eram as suas próprias coisas. Ele vai enfrentar essa oposição, e ele vai encontrar o murmurar, o criticar daqueles que olhavam para Zorobabel, para Esdras e Neemias, e diziam: eles não vão conseguir, eles são pequenos, e eles não vão conseguir pelo porte dessa obra, pelo tamanho dessa obra, pelo vulto dessa obra, eles não vão conseguir começar e terminar. É muito interessante porque ali começou uma pequena obra, e mesmo enfrentando essas 3 situações de oposição, Zorobabel foi firme, ele foi convicto, ele perseverou naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, e ele foi vencendo, e a obra foi concluída. E esse texto bíblico aqui, ele se tornou uma verdade, porque diz aqui: quem despreza o dia dos humildes começos, aparentemente não ia ter condições de terminar. Aqui diz a Bíblia profeticamente, eu quero entender que isso é para mim, isso é para você, é como se Deus estivesse dizendo, porque o profeta Zacarias vai se levantar e vai dizer isso para Zorobabel, vai dizer para ele: presta atenção, Zorobabel, quem despreza o dia dos seus humildes começos, este mesmo se alegrará, vendo o prumo na sua mão, ou seja, terminou e concluiu a obra. É interessante notar que quando você vê uma árvore, uma grande árvore, você não pode jamais deixar de entender que esta árvore um dia foi uma semente. Ela não nasceu grande, ela não foi colocada grande ali por um guindaste, né? O caminhão muque do Zerlei não foi lá, não pegou a árvore, tirou de um lugar, plantou do outro, não. Ela foi um dia uma semente.
Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o quê? Grande. Deus faz grandes coisas. Nada com Deus é pequeno, tudo com Deus é grande. E você começa a olhar, por exemplo, o templo de Salomão, a grandiosidade do templo de Salomão. Mesmo no deserto, quando eles não tinham templo, enquanto eles peregrinavam, Deus tinha dado um tabernáculo que era enorme, para que pudessem ali adorá-lo. Então tudo que Deus faz é grande. O impacto de Jesus no Novo Testamento nas curas era algo grandioso. O que a ciência não podia fazer, o que a religião não podia fazer, o que os sacerdotes não podiam fazer, Jesus veio e ele fez uma grande obra, curando, libertando e salvando. Por isso, quando você olha uma grande multinacional, talvez uma grande empresa, a gente não tem a tendência de ir pesquisar no Google para saber como é que começou essa empresa, como é que começou esse negócio. Então veja que Deus, ele levanta homens e mulheres empreendedores para que você possa entender, não importa o começo, mas se você olhar no Google e pesquisar, você vai ver que as grandes empresas, elas nasceram na maioria das vezes numa garagem. Veja só, numa garagem, talvez num escritório dentro de um apartamento, apertadinho, ali foi expandindo e tomou um rumo e houve um grande crescimento. Mas para quem olhava aquela empresa no porão, num quarto, numa sala, aqueles que olhavam numa garagem, olhavam e falavam assim, olha, isso aqui vai levar anos, isso aqui talvez nunca vai dar certo. E você olha hoje empresas de sucesso, homens prosperando, milionários, bilionários, porque não desprezaram eles mesmos, não desprezaram os seus pequenos começos. Veja bem, olhar para Deus é olhar para a grandiosidade da onde Ele quer te levar. Coisas grandes. Ninguém tem hoje uma grande casa se não teve uma pequena casa antes. Ninguém tem hoje um grande carro, um carro muito bom, se não começou com um carro pequeno, com um carro popular. Ninguém hoje tem um belo do apartamento se não começou pagando a prestação da Minha Casa Minha Vida. Eu conheço um bilionário que ele diz assim, para você ter 2 milhões é fácil. Lute para ter o primeiro 1 milhão, que depois o segundo fica mais fácil. Agora, transforma isso na sua realidade. Talvez para você ter 200 mil, tenha o seu primeiro 100 mil. Para você ter o seu primeiro 20 mil, tenha o seu primeiro 10 mil. Comece. O importante é você começar, o importante é você aprender na Bíblia, que Zorobabel começou, ele começou algo que as pessoas não acreditavam, mas ele acreditou que era possível, juntou com Esdras e Neemias, eles acreditavam que ia dar certo, e o próprio Deus levanta o profeta Zacarias para dizer, ei, aqueles que zombam de você hoje, aqueles que não acreditam em você hoje, serão os mesmos que vão se alegrar ao ver a sua vitória e essa obra concluída. 5 princípios que podem nortear a sua vida. Se você quer sair dos pequenos começos e chegar nas grandes conquistas, ouça 5 conselhos, 5 princípios. Primeiro, tenha a bênção de Deus em tudo que você fizer. Aprenda a consagrar o que você tem, se é pouco ou se é muito ao Senhor. Consagre a sua casa, o seu carro, a sua família, o seu salário, consagre a sua empresa, o seu comércio, consagre o seu sonho. Peça sempre para Deus estar presente nos teus projetos. Há uma diferença de quem anda sozinho e de quem anda com Deus. E Jacó, sabedor disso, ele vai dizer assim, olha só, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me visto.
Jacó sabia, ele estava vivendo uma nova etapa da sua vida, e ele disse: se Deus estiver comigo para me sustentar e me abençoar em tudo que eu empreender, então eu irei para essa jornada. Aprenda a não fazer nada sem antes ter a bênção de Deus. Desde o começo dessa igreja, ouça, nós buscamos a bênção e a direção de Deus. Por isso que quem tem a bênção, a direção de Deus, cresce, avança, prospera. Por isso que não importa o que você esteja começando hoje, talvez muitos não vão acreditar, mas você tem que acreditar, você tem que empreender e saber, com a bênção de Deus, eu vou vencer em nome de Jesus. Segundo lugar, cuidado para não errar. Nos pequenos começos, se você errar, você terá um grande fracasso. Não entre nos atalhos que o diabo coloca no seu caminho. Cuidado, porque no afã de chegar lá, no afã de crescer, muitas pessoas vão se levantar para dizer para você: olha, tem um caminho mais rápido aqui. Não entre nos atalhos. Siga o caminho do Senhor, se prepare para ser grande, sendo verdadeiro, transparente e fiel a Deus. Terceiro lugar, não dê ouvidos aos seus opositores, ouça os profetas de Deus. Nem todos vão pactuar com o teu sucesso, nem todos vão se alegrar quando você começar alguma coisa ou estiver no meio dessa caminhada. Muita gente pode criticar, muita gente pode zombar até de você, e talvez trazer palavra negativa, como aconteceu com Zorobabel, mas Deus levantou um profeta para dizer para ele: não importa quem está menosprezando o seu pequeno começo dessa grande obra de reconstrução, são esses mesmos que vão se alegrar contigo quando tudo estiver pronto. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles se renderam diante da conclusão daquela obra. Quarto lugar, seja fiel a Deus. Zorobabel é o exemplo de um homem que foi fiel a Deus, no pouco e no muito. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Olha que interessante. Mas Zorobabel foi um homem que nos ensinou a ser fiel a Deus. Deus deu a direção, Deus levantou o profeta para dizer para ele: vá em frente, não se preocupe com os seus opositores, caminhe para frente. E ele simplesmente foi fiel à voz do Deus que nós servimos. Em último lugar, aprenda a ser grato a Deus. Quando você é grato a Deus, você reconhece que sem Ele, você não conseguiria chegar aonde você está chegando. Um coração grato é uma pessoa extremamente mais abençoada do que as outras. Não foi a minha força, não foi meu braço, não foi minha capacidade, não foi a minha astúcia, mas foi Deus. Foi Deus. E a Bíblia diz que, lá no livro de Neemias, que quando eles terminaram aquela obra tão grande, a Bíblia diz que até os inimigos reconheceram que Deus estava com eles. Até os inimigos foram gratos. Deus, o Senhor abençoou mesmo.